E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal exclusivo de apoio a você, aluno, canal exclusivo para resolução de questões de biologia, tá? Que a gente vai resolvendo as questões e praticando o conteúdo de biologia, aprendendo um pouco mais, fixando um pouco mais o conteúdo a partir da resolução de questões, tá? No nosso canal nós resolvemos algumas questões mais fáceis, outras questões mais difíceis, de forma bem democrática para atingir todo o público aqui do YouTube, tá bom? Estamos resolvendo, gente, a lista com questões de biologia da prova da Uncisal de 2016, né? Uncisal, Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, aqui o nosso estado, tá? Estamos resolvendo a prova da Uncisal de 2016. Vamos ver agora a nossa segunda questão dessa prova, vamos ver o que é que ela trouxe pra gente, tá bom? A figura representa os nichos ecológicos de uma determinada população animal. Gente, se a questão fala em população animal, quer dizer que é uma espécie só, né? Se eu estou falando de população, apenas uma espécie. Observem o gráfico aí, ó. Percebam que tem a variável ambiental 1 e a variável ambiental 2. Aí tem aí nessa representação gráfica o espaço ambiental realizado, as linhas na vertical, né? O nicho fundamental, que são as linhas na horizontal, e o nicho potencial e o nicho realizado, né? O nicho realizado é o que realmente o organismo faz ali, tá? Só lembrando a vocês o seguinte, tá, gente? O nicho ecológico é a função desempenhada por uma determinada espécie no ecossistema. Hoje, como assim a função desempenhada pela espécie? É tudo que ela faz naquele ecossistema. Como é que ela come, com quem é que ela se relaciona, quais as relações harmônicas e desarmônicas que essa espécie tem, tá? Na maioria das questões fala-se muito em alimentação, tá? Mas na realidade tem uma visão muito mais ampla, tá? Lembrando a vocês que o nicho ecológico é a função, alguns autores dizem assim, é a profissão do organismo, é o que é desempenhado pela espécie naquele ecossistema, tá? Então a função desempenhada pela espécie no ecossistema. Perceba o seguinte, ó, no gráfico mesmo, volta para o gráfico, ó, existe um nicho potencial. Esse nicho potencial é um nicho maior, como está representado no gráfico, é um nicho maior do que o nicho que está sendo realizado. Então, há ainda outras possibilidades ali. E o que é que pode fazer com que venha a ocorrer uma pequena variação do nicho? O nicho é imutável? Não. O nicho pode sofrer um pouquinho de variação. O que é que pode favorecer mais a ocorrência de variação? Principalmente interações entre organismos que existem nessa comunidade aí, nesse mesmo ecossistema. Isso pode influenciar uma pequena variação no nicho. O nicho não é algo imutável. Existe um nicho potencial e existe um nicho realizado. É possível que essa espécie, em alguma condição de relação desarmônica, por exemplo, tá, altere um pouco o seu nicho, mas ainda permanecendo nessa ideia do nicho potencial, tá? É um gráfico interessante para a gente analisar, tá, gente? Esse gráfico que a questão trouxe, e essa é uma questão que pode trazer um pouco de dúvida, é uma questão que envolve a parte de ecologia básica com alguns conceitos um pouquinho mais aprofundados, tá bom? Questão da prova da Uncisal de 2016. Vamos continuar aí analisando as proposições agora, tá certo? A primeira proposição, ela diz assim: nicho ecológico é uma propriedade da população ou espécie e não do ambiente. Tá certa a ideia, tá, gente? O nicho ecológico é a função que a espécie desempenha naquele ecossistema. É uma propriedade da população, da espécie, não é do ambiente, não. Tá certa a proposição 1. Vamos logo para 2 agora. Os nichos ecológicos são mutáveis. Os nichos ecológicos são mutáveis. Tá certa a ideia, né, gente? Os nichos ecológicos, eles podem sofrer pequenas alterações, né? Principalmente influenciados por interações que estão acontecendo entre indivíduos, né? Ali, interações biológicas, digamos assim. Interações entre os indivíduos, isso pode influenciar um pouco. Então, eles são capazes de sofrer pequenas mudanças, contanto que fique ali naquele nicho potencial que normalmente a gente espera, tá? Vamos continuar. A 3 diz assim: nichos ecológicos são representados pelas condições em que um organismo, espécie ou população pode persistir, sobreviver e reproduzir-se. São, em geral, maiores do que as condições em que o organismo realmente vive. Tá certa a ideia, tá, gente? O nicho ecológico, normalmente, ele é até mais amplo do que o organismo realmente faz. Então, ele tem mais possibilidades, só que, normalmente, ele termina realizando possibilidades em quantidade um pouco menor, tá?
a função desempenhada pelo organismo, ela é um pouco mais abrangente, mas normalmente ele só realiza essa função em menor quantidade. A ideia está certa, tá bom? Texto longo, mas a ideia está correta. A 4 diz assim: as alterações no nicho ecológico são causadas por interações bióticas. Tá certa a ideia, tá, gente? Essas interações bióticas poderão favorecer uma leve mudança do comportamento na função da espécie naquele ecossistema. Tá correta a ideia também. Então, uma questãozinha interessante, tá, gente? Que falando sobre nicho ecológico, é o conteúdo de ecologia. Esse conteúdo de ecologia é um conteúdo marcante, né? A ecologia básica está sempre presente na prova da Uncisal, tá? Não é a primeira vez que cai a questão sobre ecologia básica, quase todo ano a gente tem questão relacionada a esse tipo de conteúdo. A questão aí que a gente acabou de fazer foi a questão sobre nicho ecológico, né? Então, só olhando aí as alternativas, tá, gente? Pode confirmar, pode marcar aí. Resposta certa, letra A, que diz que as alternativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas, tá? Se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos, vamos juntos estudando, eu e você aqui, ó, até a sua aprovação.